Olá, bom dia. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje, lá nas páginas 22 a 28, tá? A unidade 6, o território brasileiro. Vamos lá, então. Extensão do território brasileiro, tá? Então, temos aqui, ó. Você sabia que o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo? Observe o quadro a seguir. Vamos observar: Rússia, Canadá, Estados Unidos, China e o Brasil. Vamos observar também a extensão territorial em quilômetros quadrados. Olha lá, a Rússia, observe o Canadá, observe os Estados Unidos, observe a China e observe o Brasil, tá? Observe que depois vamos ter umas perguntas para responder, tá? Observe o mapa abaixo, onde está indicada uma linha na direção norte-sul. Ó, deve ser essa daqui. A extensão territorial do país é de 4.378 quilômetros. E na direção leste-oeste, lembra? Leste-oeste é de 4.326 quilômetros. Essas linhas são traçadas com base nos pontos extremos. Extremos que é daqui, aqui, daqui, aqui, tá? Além disso, o mapa apresenta países que fazem limite com o Brasil. Vamos conhecer mais sobre esses temas nas próximas páginas. Ó, estrelinha, capital do país. O tracinho, limites. Vamos lá. Temos um desafio aí, na página 25. Você sabe o que é o limite entre os países? Faça uma pesquisa e descubra o nome dos países que fazem fronteira com o Brasil. A prof vai falar, tá? Limite é uma linha imaginária que determina a divisão entre os territórios, ou seja, quando acaba uma e começa o outro, tanto quanto se refere a países quanto a estados e municípios. Então, eu falei o que é limite, tá? Opa, ó, você vai responder no caderno que eu falei, mas agora você vai ter que pesquisar, tá? Pontos extremos do Brasil. Olha lá, os pontos extremos do Brasil, grifa aí, na página 25. São os pontos mais a norte, sul, leste e oeste do território, ou seja, as suas extremidades. Nessas extremidades do território foram identificados alguns marcos naturais. Veja o mapa a seguir, que apresenta os 4 marcos e também algumas informações sobre eles. Olha aqui, pontos extremos do Brasil. Nascente do rio Ailã, Roraima, localizada no Monte Caburaí, uma formação rochosa com altitude de aproximadamente 1.456 metros, que marca o ponto extremo ao norte do país. Vamos aqui, ó, nesse aqui. Ponta dos Seixas, Paraíba, marco que se localiza no ponto extrema leste do território brasileiro. É uma praia com aproximadamente 1,5, quilômetros de extensão. Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Pequeno curso de água que marca o ponto extremo ao sul do país.
nascente do rio Moa, Acre, localizada na Serra da Cantamana, uma formação rochosa com altitude de aproximadamente 609 metros, que marca o ponto extremo a oeste do Brasil. Tá? Então, aqui estão pontos extremos do Brasil que a prof acabou de falar aqui, tá bom? Ó, que apresenta os 4 marcos e também algumas informações sobre eles. Está na nossa página 25. Limites do território brasileiro. Página 26, tá? Tem esse monumento aí, ó. Esse aqui. Ó, monumento construído para marcar os limites entre Brasil, Paraguai e Argentina. Conforme você observou no mapa América do Sul político, existem alguns países que fazem limite com o Brasil. Limite, aí, ó, limite é a linha imaginária, pode grifar, que divide territórios, ou seja, que define quando acaba um e começa o outro. Se você tiver que fazer a pesquisa, olha aí a resposta. Foi o que a prof falou. Tanto quanto se refere a países, quanto a estados e municípios. Os limites podem ser marcados pela presença de elementos naturais, como rios e serras, ou elementos artificiais, como estradas, muros e ainda monumentos, tá? Os países que fazem limite com o Brasil podem ser chamados de países vizinhos, tá? Então, grifa aí também. Os países que fazem limite com o Brasil podem ser chamados de países vizinhos. A divisão entre eles é estabelecida por meio de acordos entre os países envolvidos, tá? Agora leia o texto a seguir sobre um curioso limite entre os estados do Paraná e de Santa Catarina e a Argentina. É um pequeno texto, né? Porque ele está bem pequeno aí. Vamos lá. Mas depois, ó, ele continua aqui, tá? Lembra que nós aprendemos que continua? Um passo, você deixa o Paraná e está em Santa Catarina. Mais alguns metros, basta ultrapassar um canteiro para estar na Argentina. Para um visitante de primeira viagem, fica até difícil saber quando se está em Barracão, no território paranaense, ou em Dionísio Cerqueira, do lado catarinense. As duas cidades ainda têm como vizinho o município argentino de Bernardo de Irigoyen, tá? Ó, Anderson Gonçalves. 2 países, 3 cidades, uma só comunidade. Gazeta do Povo. Tá? Está na nossa página, olha lá, ó. 26 de geografia. Acima dessa imagem aí. Divisão política. O território brasileiro isso aqui é muito importante grifar também, prestar atenção. Ó, o território brasileiro é composto por 26 estados e um Distrito Federal. Então, com quantos estados compõe o território brasileiro? 26 estados e um Distrito Federal, tá? Quantos estados compõem o território brasileiro? 26 estados e um Distrito Federal. Cada estado tem uma capital e um governo próprio, que é o governo estadual. Porém, todos os estados atendem a um governo central. Olha só, cada estado tem uma capital e um governo próprio, que é o governo estadual. Porém, todos os estados atendem a um governo central, que é qual? O governo federal, tá bom?
A sede do governo federal está localizada em Brasília, a capital do país, né? A sede do governo federal está localizada em Brasília, a capital do país. Isso aí não pode, tem que saber, tá? Depois aqui, ó, temos estrelinha, capital federal, que é o quadradinho, capital estadual, tracinho limite e limite do estado. Limite de país, limite de estado, tá? Isso aqui que nós aprendemos agora é bem importante saber, tá? Ó, 26 estados brasileiros e um distrito federal, tá? Jogo rápido. Observe o mapa para responder as perguntas a seguir, tá? Você vai observar o mapa da página 27, esse aqui, tá? A. Qual é o estado em que você mora? B. Qual é a capital do estado em que você mora? C. Quais estados faz ou fazem limite com o estado em que você mora? Porque se você tiver um, é só qual estado. Se tiver vários, quais estados, tá bom? Então, você vai responder isso aí no caderno de história, o desafio da página 27, tá? Então, você vai pegar o desafio da página 27 e vai responder conforme as perguntinhas aí. Regiões brasileiras, olha lá. Em decorrência de sua grande extensão, o território brasileiro apresenta ampla diversidade de características em relação aos aspectos naturais, como clima, como vegetação, como hidrografia e como relevo, tá? Então, tem uma ampla diversidade de características aí, em relação aos aspectos naturais: clima, vegetação, hidrografia e relevo. Além disso, algumas características como população, atividades econômicas e condições sociais, por exemplo, né, classe social as classes, né, essas pessoas têm mais condições sociais, têm menos condições sociais, né? Por exemplo, contribui para a diversidade territorial do país, tá? Grifa aí. Para administrar melhor esse território, além da divisão em estados, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, organizou por, aqui ó, organizou por regiões que apresentam semelhanças nos aspectos naturais, econômicos e sociais. Assim, foram estabelecidas 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá? Então, grifa toda essa página aqui que está muito importante. Jogo rápido e mais um mapa aí, ó. Verde, Norte, amarelo, Nordeste, vermelho, Sudeste, amarelo, Centro-Oeste, ó, rosa, Sul, ó, o Paraná aqui. Limite de país, limite de estado. Com base, ó, mais um jogo rápido. Com base no que você observou no mapa, responda em seu caderno. Observar nesse mapa aqui, ó. Responda em seu caderno as questões propostas a seguir. Vamos ver o que ele quer, né? Que seja respondido. Então, vamos lá. A. Em qual região se localiza o estado em que você mora? Você vai fazer. Você já visitou alguma região diferente da que você mora? Ah, muitos, né, já visitaram. O que mais chamou sua atenção nas paisagens? Converse sobre o assunto com seus colegas. Depois nós conversaremos sobre isso, então, tá bom?
Opa, deixa eu voltar lá. Então, aqui, ó, era uma tarefa que você tinha que fazer, tá? Sobre a região que se localiza o estado que você mora, se você já fez alguma visita a algum estado diferente, tá bom? Olha aqui no verde norte, ó. Acre, ó. Rondônia, Amapá, Roraima, tá? Ó. O Pará, tá? Olha todos os outros. Olha onde está o Paraná. Ó. Bem aqui embaixo, 3 só. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? Então, olha aí. Ó, a letra B, ela é uma resposta pessoal, porém, comentar os aspectos naturais, como vegetação, clima, e o relevo ou culturas como alimentação, culturais, né? Como alimentação, as vestimentas, as construções, o comércio, as casas, entre outros, tá? Que você pode tá falando aqui um pouquinho, né? Então é isso aí. Falamos das regiões brasileiras aqui, né? Deixa eu ver. Aqui. Aqui, ó, é muito importante você saber, ó, que para administrar, ó, para melhor administrar aqui esse território, além da divisão entre os estados, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não foi feito sem base, tinha uma base para fazer, foi um órgão de pesquisa, tá? Que organizou por regiões, que apresentam semelhanças nos aspectos naturais, econômicos e sociais. Foram assim estabelecidas 5 grandes regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste.